Mas vamos lá, o que é pesquisa científica? Ó, eu vou te responder com uma definição que eu trabalho lá no meu curso, né, de projeto de pesquisa sem mistério. É exatamente essa definição. Eu até separei ela aqui, que eu vou ler exatamente. Eu separei aqui a ideia científica que eu trabalho lá no curso de projeto de pesquisa sem mistério. E eu vou ler e depois Projeto de pesquisa sem mistério, né? Legal. Sem mistério mesmo, porque é mais uma daquelas lendas no mundo acadêmico que pesquisa tem que ser uma coisa surreal, que tem que ter milhões de anos para poder pensar fazer uma pesquisa, milhões de currículo lá de 3.000 páginas, e não é bem assim. Então, olha só, é um conjunto de procedimentos sistemáticos baseado no raciocínio lógico que tem por objetivo encontrar respostas aos problemas de pesquisa propostos mediante o emprego de métodos científicos. Então, não estou querendo dizer que essa daí é a única definição científica do mundo, né? Eu não estou querendo dizer que essa daqui é a minha melhor e o resto é uma porcaria. Eu só estou dizendo que, na minha opinião técnica, essa definição que eu trabalho no curso é uma definição que te empodera, digamos assim, no sentido de você entender de uma maneira mais clara o que é uma pesquisa científica e como que você operacionaliza essa pesquisa. Olha lá, primeiro, conjunto de procedimentos sistemáticos. Então, é um conjunto de procedimentos. Tem procedimentos, tem certos elementos que você tem que fazer. E são sistemáticos, ou seja, você pressupõe ordem e organização, né? Baseados no raciocínio lógico. Tem que ter lógica, tá? Mas, poxa, tudo na vida tem que ter lógica? Não. Tá? Mas a pesquisa científica tem que ter lógica, que tem por objetivo encontrar respostas aos problemas de pesquisa propostos, ou seja, tem que ter problema de pesquisa. Claro. Tá? Dependendo da área do conhecimento, é questão norteadora, dependendo da área do conhecimento, é pergunta de pesquisa. Não importa o rótulo, o que importa é o seguinte: se você não tem uma pergunta, fica mais complicado, né? Qual é a cura do Covid? Isso é uma pergunta. O que acontece se, vou usar exemplo tosco do Newton, né? O que faz que a maçã caia na minha cabeça e não ela vá para cima, né? E é papo lá de, acho que foi a gravidade, né, que ele falou. Enfim, deve ter sido maior storytelling o negócio, mas seja um exemplo mais tosco, um exemplo mais atual, a grande questão é que quando você tem uma pergunta, é isso que te move, porque no final do dia você vai produzir conhecimento por meio da ciência, com a sua pesquisa, para responder perguntas. E aí, mediante o emprego de método científico. O método, ele vai te permitir responder as perguntas. Isso faz, Arthur, com que, quando a gente fala de pesquisa científica, nós tenhamos, assim, 3 grandes premissas, né? Na minha visão. Primeiro, é uma premissa do Newton, que é subir nos ombros do gigante. Então, subir nos ombros do gigante é a primeira premissa de uma pesquisa. A gente, quando vai produzir conhecimento científico, a gente precisa subir nos ombros do gigante. O que é o gigante aqui, né? Comparando. É o conhecimento que já foi produzido sobre aquele assunto. E a ideia de subir nos ombros do gigante é que a gente fica um pouquinho mais alto que o gigante, né? A gente aproveita todo o conhecimento e fica um pouquinho mais alto do que o gigante. Aí você poderia dizer, mas Felipe, mas o Covid... não tinha nada sobre Covid antes da pandemia e tal, nem sei se tinha, tá? Mas vamos assumir que não tinha nada sobre Covid. Mas tinha sobre vírus. Exato, sobre infecção, tinha sobre transmissão. Infecção. Tinha sobre o que acontece no pulmão quando vem um vírus aí, tipo da gripe. Olha só, hein, Marcos? Tamo bem, hein? Então, tinha tudo isso. Então, você não partiu do zero, o que é vírus, entendeu? A gente não tira do nada. Isso é uma bênção e é uma penitência. Por que é uma bênção? Porque a gente sobe nos ombros do gigante. Então, não preciso mais descobrir o que é vírus. Já existe uma literatura sobre o que é vírus. Eu não preciso descobrir o trem no trilho. Já tem uma literatura sobre como funciona o trem no trilho, né? Então, essa é a bênção, né? Porque eu tenho já um gigante acumulado. Agora, é uma penitência também, se você pensar, Por quê? né? Porque, às vezes, quando você quer produzir pesquisas disruptivas, pesquisas que vão desdizer o gigante, digamos assim, a gente vai ter desafios, né? Como a gente teve o próprio Einstein, né? Com a teoria da relatividade, como a gente teve Newton, Galileu, Marie Curie, né? E tantas outras pessoas que desafiaram o gigante, né? Lavoisier, sabe? Então, por isso que eu digo que pode ser uma penitência, né? Porque, tecnicamente, você pode chegar e falar assim, o gigante, aquela coisa da Davi e Golias, né? Tu é grandão aí, mas é o seguinte, vou te dar uma rasteira aqui, porque não é assim que o mundo deve ser explicado.
Mas observa que nos dois casos, seja para você subir nos ombros do gigante, seja para você dar a banda no gigante, você tem que conhecer o gigante, você tem que, né, saber sobre ele. E essa é uma premissa importante. Né? Como é que eu vou desdizer algo que eu não conheço? Né? Como é que eu vou dizer que está errado? Quando a gente fala de desafiar o gigante, é desafiar, né, no sentido opinativo, como a gente vê às vezes. Então, essa é uma primeira premissa, subir os ombros do gigante. A segunda premissa é ter sinceridade metodológica. Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então, não adianta você chegar e, não, fiz a pesquisa, estão aqui os resultados. Tá, e como é que você chegou no resultado? Tá aqui aí, aquele troço abstrato, mal explicado. Não adianta, né? Isso daí, por mais seus resultados sejam idôneos, por mais seus resultados sejam adequados, né? Você precisa ser muito sincero em relação ao seu método. Essa é uma base da pesquisa. Eu tenho que saber como você chegou lá, para eu entender se aquilo que você está falando corresponde ao que você diz que fez, para depois eu entender se aquilo lá funciona ou não, né? Então tem que ter sinceridade metodológica. Se você não diz o método, não adianta você dizer o resultado. Cadê o método? Lógico, você não mostrou como que você chegou ali. Não dá, né? A outra premissa do que é pesquisa científica é evitar o viés, né? Em inglês chamado de bias. Viés ou bias. Eu acho que eu até já falei esse exemplo, né? É um exemplo que eu gosto de usar porque é só para provocar mesmo, né? Um exemplo, se eu fizer uma pesquisa sobre preferência de futebol na cidade do Rio de Janeiro e for naquele time ali em Laranjeiras, tem um time ali, não sei se você sabe. Tem um time ali nas Laranjeiras. Ele é mais modesto e tal, não atrapalha a vida de ninguém. Então, tem lá. Se eu fizer essa pesquisa lá na saída daquele time, lá no portão, e eu fizer a pesquisa, qual vai ser o resultado? Provavelmente vai ser, né, que a preferência de time de futebol na cidade do Rio de Janeiro é aquele time lá, nem sei se dá para falar de time, aquela equipe ali. Então é isso. Agora, se eu fizer em outro lugar, pode ser diferente o resultado. Então eu tenho que zelar para que a minha pesquisa não tenha vieses. E aí, olha só as premissas, gente. Subir nos ombros do gigante, ou dar uma rasteirinha no gigante, né? A banda. Uma banda no gigante, sinceridade metodológica e evitar os vieses, né? Se a gente aplica esses 3 critérios nas pesquisas científicas que existem por aí, de pessoas, sabe, que são tidas como pesquisadores, sabe, que contribuem e tal, a gente pode ser surpreendido com o que a gente vai ver, né? Porque tem muito acadêmico produzindo pesquisa enviesada e sem sinceridade metodológica e ignorando o gigante. Nem que seja para dar rasteira, mas ignorando o gigante.